Olá, como vai você? Vamos dar prosseguimento à nossa ótima leitura da Arte de Viver? O tema hoje é um tema bastante difícil e desafiador. Acho que é um bom momento para eu reiterar para vocês que quando lemos esses ensinamentos, significa que estamos dizendo: eu tenho essa direção como referência, é para lá que caminho. Não quer dizer de maneira alguma eu já cheguei lá. Somos filósofos, ou seja, amantes da sabedoria, e não sábios. Portanto, proposições como essa, que são desafiadoras, colocadas por epíteto, são desafiadoras para você. Mas para nós também estamos no mesmo pé nessa situação. Porém, a diferença do filósofo é que ele compreende aquilo que é nobre, justo e bom e não desiste de caminhar para lá. Cai 1000 vezes, levanta-se 1001 e continua caminhando até conseguir solidificar uma vitória nessa direção. O capítulo de hoje trata do seguinte desafio: não tenha raiva dos malfeitores. A reação instintiva das pessoas aos ladrões, aos bandidos e àqueles que procedem mal é a revolta e a vingança. Os malfeitores precisam ser compreendidos de maneira apropriada, para que se molde uma reação correta ao seu comportamento. Ou seja, porque são malfeitores, precisam da justiça. A justiça, para ser exercida, necessita de lucidez. Aí a justiça se ausenta na presença do ódio, da revolta e do espírito de vingança. Simplesmente elas não se sentam à mesma mesa. A justiça, o ódio, a revolta e o espírito de vingança. E sem justiça não temos condições de fazer nada, nem para essa pessoa, nem por nós mesmos. Portanto, há que estar lúcido. A melhor reação aos atos condenáveis é ter pena de quem os comete, pois essas pessoas adotaram convicções e princípios doentios e são desprovidas da mais preciosa capacidade humana, a de distinguir o que é realmente bom do que é mal para elas. Ou seja, perderam o referencial, perderam a direção, ou talvez nunca o tenham adquirido, de uma maneira tal que as coisas mais cruéis e absurdas lhes parecem natural. É difícil você imaginar uma pessoa que seja tão digna de pena quanto alguém que está nessa situação moral. Ainda aqueles que eles vitimam, ainda quando perderam suas vidas, se foram com mais dignidade e com mais chances do que esses que ficaram considerando tais atos como uma prática normal de vida. São pessoas profundamente doentes. Uma doença física seria bem menos grave. E, portanto, há que ter compaixão, sim. E lembrem do princípio budista. Quando alguém cai, uma parte de nós vai com ele para o abismo. Sabe por quê? Porque nós somos uno. Nós, humanidade, somos uma família. E se uma parte do nosso corpo foi ao abismo, não poderemos caminhar sem primeiro retirá-la de lá, de alguma forma. E para isso é hora de chamar a justiça. E ela só anda de mãos dadas com a lucidez. Sua intuição natural, desses bandidos, para questões de ordem moral foi distorcida de modo que elas não têm chance de adquirir serenidade interior. Essas pessoas vivem no meio da tormenta, não têm chance de adquirir serenidade interior. E é uma forma de viver tremendamente sofrida, tocados pelos seus desejos, seus ódios, pelas suas paixões, como alguém que recebe chibatadas a todo momento. Sempre que alguém agir de maneira insensata, tenha pena da pessoa, em vez de ceder à raiva ou ao ódio, como tantos fazem, como é a reação comum. Só sentimos raiva desses insensatos porque reverenciamos as coisas que eles tiram de nós. Nosso apego às coisas que eles tiram de nós, que às vezes são muito preciosas para nós, mas que a gente deveria saber que mais cedo ou mais tarde as perderíamos, ou elas nos perderiam. E compreender que esse é um fato da vida. E se isso não fosse um fato da vida, ninguém poderia fazê-lo em relação a nós. Ninguém poderia tirar de nós, por exemplo, a pior das provas, um ente querido, se essa pessoa em algum momento já não estivesse destinada a sair da nossa vida. Ou porque chegou o momento dela, ou o nosso, de ir aos bastidores. Portanto, essa pessoa é uma vítima terrível do seu próprio ódio, da sua própria insensatez, da sua própria loucura.
e apenas antecipou uma perda que, de uma forma ou de outra, nós com certeza teríamos que viver. Só sentimos raiva desses insensatos porque reverenciamos, às vezes, não só pessoas, mas coisas, objetos, riquezas, que de fato também nunca foram nossas. Eles tomaram de nós antes que a morte o fizesse. Se a morte vai tirá-los, é porque era um empréstimo, não era nosso. E eles simplesmente o tomaram de nós um pouco antecipadamente. No final das contas, talvez dê até mais tempo para a gente desapegar e confrontar com a morte com menos amarras, com menos apegos. Uma coisa é certa, e nós podemos pensar isso de uma maneira bem lógica. Sentir ódio de alguém ajuda essa pessoa a crescer? Definitivamente não. Empurra ainda com maior força para o abismo no qual ela já está caindo. Sentir ódio por essa pessoa faz bem para nós? Não, muito pelo contrário. É como se nós estivéssemos nos aproximando da beira do abismo, onde ele caiu, vítima do ódio. E nós, por sentirmos um ódio tão violento, estamos chegando exatamente na beira desse abismo, o abismo do ódio. Ele não beneficia ao seu destinatário nem ao seu emissor. Portanto, esse é um argumento bastante lógico para que a gente comece a empreender essa dura batalha contra essa reação automática que não acrescenta nada a ninguém. Uma boa reflexão para você.